Cris, tudo bom? Boa tarde, está começando mais um Amazônia Mulher, o programa mais feminino da região norte. E hoje eu vou entrevistar uma menina que é psicóloga, mestre em engenharia da produção, fundadora e diretora executiva de uma empresa de consultoria. Ela é tudo isso, gente, com apenas 27 anos, viu? Esqueci de falar o linda também, né? Minha entrevistada é Luciana Jacó Nogueira. Lu, seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Obrigada, eu que agradeço o convite. Lu, falei todas essas profissões, só que além dessas ainda tem mais, porque teu nome é Luciana e teu sobrenome é profissão. É trabalho, diga-se de passagem, não é, Lu? Tem gente que acha que é por aí. Eu acho que eu trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar, mas eu faço uma série de outras coisas também. E como é que surgiu, assim, esse interesse e gostar tanto do trabalho como você gosta? Eu venho de uma família muito trabalhadora. Acredito que isso tem a ver com o exemplo familiar das duas famílias. Meu avô sempre muito trabalhador, da família materna, paterna, meu pai, meus irmãos. Então, acho que isso veio de forma muito natural. E é tão interessante que eu vejo isso de maneira tão natural que eu não percebo. Eu gosto muito de trabalhar e eu só percebo que assim, isso parece algo anormal, porque as pessoas falam, meu Deus, você trabalha muito, mas eu não sinto esse peso. É algo muito leve, é algo que faz parte da minha vida e eu tenho muito prazer em trabalhar. Então... A Luciana, gente, hoje é diretora executiva de uma empresa de consultoria, como eu já disse, mas ela já foi babá, já foi professora, não é, Lu? Conta um pouquinho pra gente aí dessa história. Eu, assim, tracei um caminho longo. Tenho 10 anos já de vida profissional. Eu comecei trabalhando, no meu primeiro emprego fui secretária de um escritório jurídico. Foi um desastre, foi a pior experiência de trabalho que eu tive até hoje. Eu pedi demissão antes de ser demitida e o escritório era do meu irmão, mas precisava de muita organização, era a minha primeira experiência, enfim, foi um desastre, ainda bem que eu pedi demissão. Depois disso eu fiz uma série de coisas, eu fiz vários estágios na área de psicologia, mesmo aqui em Manaus. Trabalhei como professora de inglês também, comecei dando aula com 17 anos, gosto muito de falar e dar aula era uma oportunidade de falar bastante. E eu tive algumas experiências de intercâmbio. E durante essas minhas experiências eu trabalhei fazendo aí uma sorte de coisas malucas. Eu trabalhei como babá, realmente, de duas crianças, dois irmãos, francesinhos, umas graças, durante 4 meses. E depois eu trabalhei uma época como vendedora de um brechó. Eu morava numa comunidade, já estava na época de voltar do intercâmbio, eu queria ficar mais e consegui essa oportunidade de morar nessa comunidade. Eu trabalhava em troca de moradia. E o interessante de falar do interesse da Luciana pelo trabalho, é bom frisar também que ela é uma super viajante, gente. Ela já foi mochileira e assim, eu queria que você compartilhasse um pouco mais dessas histórias com a gente, Lu, porque o trabalho de babá foi uma das tuas viagens, mas qual foi a tua primeira viagem? Também venho de uma família muito viajante. Pelo visto, eu herdei, características de trabalho, de viagem da família. Minha avó tem 84 anos e até hoje viaja muito. Tem funcionário no aeroporto que conhece ela pelo nome. Mas com 6 anos, eu me mudei para os Estados Unidos junto com meus pais. Meu pai foi estudar e eu tinha 6 anos, meus irmãos mais velhos, e a gente ficou lá durante 1 ano e meio. Essa foi a primeira longa viagem, e aí depois disso não parei mais. Já novinha, já estava falando inglês? Eu tive a sorte de ter estudado lá numa escola regular, então acabei sendo alfabetizada numa escola regular de alunos americanos. Olha que legal, Lu. E aí você passou esse tempinho lá, voltou e as tuas outras viagens, como foi surgindo? Então, passei 1 ano e meio, voltei e a vida continuou aqui normal, de uma criança normal. Os meus pais, eu viajava com os meus pais todos os anos, viagem de família mesmo, pra Disney, enfim. E a gente passou muitos anos viajando juntos. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a viajar sozinha para ir para congresso com os amigos e não parei mais. Aí quando eu estava na faculdade, no penúltimo ano, eu tranquei a faculdade e fui fazer intercâmbio na França. Eu tinha adiantado várias disciplinas na faculdade aqui em Manaus e eu consegui ficar um semestre lá sem me atrasar aqui. Então eu estudei um semestre de francês na França. E sim, na Europa é tudo muito próximo. Então eu aproveitei que eu estava morando lá, coloquei a mochila nas costas e viajei. Consegui, assim, conheci pessoas fantásticas e que me acompanharam durante parte da viagem. A outra parte eu fiz sozinha, a outra parte eu morei nessa comunidade que eu te falei. Então foi assim. Lu, e como é que tu te viravas assim, nessas viagens? Não sei, sempre foi muito natural. Como eu sempre viajei com a família,
Eu sempre estive assim, acostumada a lidar com pessoas diferentes, de cultura diferente. Lógico que a primeira vez que eu fui morar sozinha foi diferente. Eu já perdi voo, perdi horário de trem, porque quando viajo com os pais, eles que veem isso. Então, isso com 20 anos, isso me ajudou muito, inclusive para minha vida dali para frente. Lu, e dentre tantas viagens que tu já fez, não só pelo Brasil, mas como pelo mundo todo, quais delas foram a que mais te marcou e tu lembras até hoje que foi impressionante na tua vida? A Turquia, inclusive, foi um dos lugares que mais me marcou, muito antes da novela, em função assim da mistura. Tem parte ocidente, parte oriente. Eu via mulheres de burca, de mão dada com um rapaz de boné e bermuda lá embaixo. Então, assim, foi a primeira vez que eu nunca fui para a Ásia. Foi o mais próximo da Ásia que eu cheguei, né, Eurásia. Mas foi, assim, um dos lugares que me marcou muito. Pela beleza, uma série de praias, Cuba é absolutamente fantástico. Mas por experiência de vida, os meus 2 intercâmbios, que eu fiz na França e que eu fiz na Holanda. Que lindo, que lindo. Viagem pra mim é cultura, né, Lu? Lu, dentre tantas coisas, tantas habilidades, uma delas é cozinhar, né, Luciana? E é isso que a gente vai fazer no segundo bloco. Então você não sai daí, fica com a gente que você vai aprender uma receitinha de família que a Luciana vai estar mostrando especialmente para vocês de casa. Então sai daí não que a gente volta já já.